O grande paleontólogo e divulgador da ciência Stephen Jay Gould, em um dos seus maravilhosos ensaios, lembrou uma citação de Sigmund Freud, identificando o componente comum a todas as grandes revoluções científicas. A humanidade foi obrigada a suportar grandes assintes a seu ingênuo amor próprio. Freud, segue Gould, identificou as duas mais importantes rupturas. Primeiro, o deslocamento cosmológico de um universo geocêntrico para um universo heliocêntrico. Segundo, a descoberta da evolução, por Darwin, que situou o homem como um descendente do mundo animal e acrescentou, sem qualquer modéstia, uma terceira ruptura, a descoberta do inconsciente, que pôs em xeque a crença na completa racionalidade da mente. Sem entrar no mérito daquilo que permanece da obra de Freud, mas reconhecendo que há nela muitos insights geniais, talvez a ruptura que ela promoveu possa ser percebida como parte e consequência da Revolução Darwiniana. Afinal, sabemos hoje, com o avanço da neurociência, que a ruptura é mais profunda do que jamais sonhou o próprio Freud. Para além do que ele chamou inconsciente, a ciência hoje investiga a história evolutiva da mente humana. Como surgiu a consciência? Para tentar entender o que é, qual o significado da própria consciência. Gould expressou-se dizendo que as grandes revoluções derrubam pedestais. E em outros ensaios sugeriu que a descoberta do tempo longo, o tempo geológico e cosmológico, também é uma dessas revoluções. Um pedestal de que, ao cair, nunca mais a humanidade seria como antes. Cair do pedestal é um processo difícil e demorado. A Revolução Darwiniana encontra muita resistência porque, como sugeriu Gould, bate de frente com nossa relutância em aceitar as implicações do darwinismo para o estatuto cósmico do Homo sapiens. O mesmo ocorre em certo grau com as implicações da compreensão do tempo longo. As descobertas da história do universo, do nascimento do próprio tempo e seus bilhões de anos, e a Revolução Darwiniana nos ensinam a humildade que decorre do entendimento de nossa posição no planeta e no cosmos. Esta é a revolução no pensamento de que necessitamos para o enfrentamento do desafio ambiental do século XXI. Este é o maior desafio já colocado diante do fenômeno evolutivo que chamamos consciência humana. Arthur Clarke, o grande escritor de ficção científica, em entrevista para o Globo, em outubro de 99, disse: "Eu me sinto deprimido, mas às vezes fico otimista. Acho que temos 51% de chance de sobreviver. Diria que a próxima década será, talvez, uma das mais cruciais na história da humanidade. Apesar de muitos já terem dito isso no passado, mas agora é real." É importante notar que o desenvolvimento atual é insustentável para a humanidade, para a civilização humana, mas não para a natureza. De fato, na escala de tempo do planeta, de dezenas, centenas de milhões de anos, a humanidade é completamente impotente para gerar dano significativo à natureza. Para ilustrar como um exemplo, o asteroide que caiu na península de Yucatán há 65 milhões de anos, dando o golpe final no processo de extinção de espécies iniciado alguns milhões de anos antes, gerou um impacto muitas e muitas vezes superior a todo o arsenal nuclear existente hoje na Terra. Essa foi a grande extinção do término do Cretáceo, famosa pelo fim dos dinossauros, exceto seus descendentes voadores, as aves, e por ter tido sua principal causa descoberta, o asteroide. Os reduzidos poderes destrutivos da humanidade ficam ainda menores se comparados à grande extinção do fim do Permiano, há cerca de 235 milhões de anos,
que causou o desaparecimento de 10% das espécies marinhas e 70% dos vertebrados terrestres. Muitas foram as perdas de biodiversidade em grande escala. 5 delas, por seu tamanho, são conhecidas como as grandes extinções. O significado das grandes eras é precisamente esse: Paleozoico, era da vida antiga; Mesozoico, era da vida média; Cenozoico, era da vida recente. Ainda que com o aumento do seu poder sobre a natureza, a humanidade tenha desenvolvido um ingênuo sentimento de onipotência, a verdade é que na escala de tempo adequada, que não é a das décadas da nossa existência, ou dos séculos e milênios da nossa história, ou mesmo das poucas centenas de milhares de anos do Homo sapiens, mas sim dezenas de milhões de anos, a nossa espécie, Homo sapiens, não tem capacidade de gerar um dano notável na natureza do planeta. No máximo, provocaríamos mais uma grande extinção, ao final da qual uma nova era, com uma nova biodiversidade surgiria. Calcula-se em 5 a 10 milhões de anos o tempo de recuperação da natureza após cada uma das 5 grandes extinções. Nós, certamente, não estaríamos mais aqui. Por essa razão, preocupar-se com o meio ambiente do planeta não é uma consciência que possa decorrer de uma postura paternalista, algo ridícula em relação ao meio natural, mas, ao contrário, é um reconhecimento da nossa impotência e dependência do planeta. O fundamento da consciência ecológica é o humanismo.